Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Estamos dando sequência às pregações bíblicas expositivas no Evangelho de São Mateus. Hoje estamos entrando nas bem-aventuranças e eu já quero convidar você carinhosamente a tomar a sua Bíblia com amor, reverência e fé e abri-la em Mateus capítulo 5. Leremos do verso 1 até o verso 12. Vamos lá? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos ajude na compreensão da sua palavra. Senhor, nosso bom Deus, nesse momento a tua palavra foi aberta, lida, será explicada e aplicada, mas queremos pedir, Senhor, que o Espírito do Senhor possa fazer isso em nosso coração. Somente assim ele será tratado, edificado, construído ou reconstruído para a tua glória e para a nossa salvação. Então dá-nos a graça e a bênção da presença do Senhor em nós, em nome de Jesus, nosso adorável Rei e Salvador. Amém. Meus queridos amigos e minhas queridas amigas, hoje vamos tratar do tema As Bem-aventuranças de Jesus, o plano de Deus para a felicidade do seu povo, parte 1. Como escreveu Martin Lloyd Jones, o grande alvo que a humanidade busca é a felicidade. O mundo inteiro anela obter a felicidade. E quão trágico, diz ele, é observar como as pessoas a estão procurando. A vasta maioria, infelizmente, busca a felicidade de tal modo que essa busca só produz infortúnio, dor, tristeza e desgosto. Uma pergunta é necessária para que a gente possa dinamizar a nossa mensagem de hoje. Onde as pessoas buscam a felicidade? Numa resposta bem ligeira e rápida, diríamos o seguinte: as pessoas estão buscando a felicidade em lugares. Elas também estão buscando em aquisição de bens. Elas também estão buscando a felicidade na realização de sonhos profissionais. E também buscando a felicidade em relacionamentos interpessoais e relacionamentos afetivos. Todos os dias, meus queridos irmãos e irmãs, todos os dias, ouvimos pessoas dizerem que viajaram para essa e aquela cidade e visitaram esse e aquele lugar. Alguns viajam para lugares longe de sua cidade, de seu estado e até de seu país, e ficam maravilhadas ao conhecerem novos lugares e fazem isso com muita frequência, 2, 3 vezes ao ano, e gastam grandes somas, grandes fortunas. Lá no fundo do coração, essas pessoas estão buscando a felicidade. Acham que ela está nos lugares, nas viagens, em passar bons momentos, em lugares conhecidos e até lugares desconhecidos. E o mais engraçado é que tiram fotos e fazem vídeos e postam nas redes sociais para que todos possam ver seus momentos felizes. Mas lá no fundo do coração, não são pessoas felizes. Simplesmente passaram momentos de prazer, de satisfação, deram boas risadas e voltaram para casa. Somente isso. Outras pessoas acreditam que adquirindo coisas e bens se tornam pessoas felizes.
Por isso, vivem comprando o tempo todo sem parar. Compram desde coisas pequenas, e pequenas como roupas, como objetos de decoração, obras de arte, eletrônicos em geral, acessórios para lazer, para o trabalho, para a escola. Muitas vezes são coisas que não são urgentes e nem têm tanta necessidade, mas o desejo pela compra, entendendo que isso vai trazer felicidade, é tão grande, mas tão grande, que acabam consumindo o tempo todo. Outros compram coisas grandes como carros, casas, apartamentos, chácaras, etc, etc, etc. O que é que está por trás de tudo isso? Simplesmente o desejo, a busca pela felicidade. Mas ela não está aí, nas coisas, nos bens. Tudo isso dá uma sensação momentânea de prazer e alegria, que não reflete a verdadeira felicidade. Não é verdade? Existem ainda aquelas pessoas que correm sem parar atrás de realizar seus sonhos, julgando encontrar a felicidade. Um sonho em ser médico, por exemplo, e estudam durante 5, 6, 7 ou mais anos. Ralam muito, trabalham muito, se dedicam muito até conseguir realizar o seu sonho. Quando conseguem, fazem uma grande festa e começam a trabalhar enlouquecidamente, mas logo descobrem que mesmo sendo um médico e ganhando um bom salário, vivem uma vida normal, como antes viviam, cheias de desafios, preocupações, incertezas, dores, lágrimas, tristezas. Percebem então que a felicidade não está ali. Outros correm por anos para conseguir ser um atleta profissional, por exemplo, de alguma área esportiva como futebol, basquete, voleibol, tênis. E quando alcança tal façanha, chegando ao profissionalismo, também percebe que a vida segue dentro de sua normalidade, se não com maiores desafios, frustrações, desespero, medo, tristeza, como antes. Logo percebem que a felicidade não está na realização do sonho. E por fim, meu amigo, tem aqueles que dão grande importância aos relacionamentos interpessoais, relacionamentos de amizade, achando que neles encontra-se a felicidade. Claro que os relacionamentos são importantes e necessários à vida humana, indiscutivelmente, mas a felicidade também não está nesses relacionamentos. Até os relacionamentos afetivos de namoro e casamento e geração de filhos parece estar nesse bojo da busca pela felicidade. Muitos acreditam de fato que a felicidade está nos relacionamentos interpessoais e afetivos, mas também descobrem que até nos bons momentos vividos entre amigos se experimenta tristeza, sofrimento e frustrações. A verdade, meu irmão, é que assim como a frequência a lugares, a compra de coisas e a realização de sonhos, os relacionamentos também são passageiros e não são a fonte da felicidade duradoura. A felicidade não está em coisas, em lugares, em pessoas. A felicidade está na pessoa de Jesus. Muita atenção para isso. Quando se fala biblicamente, a felicidade não está em coisas, em lugares, em pessoas, mas na pessoa de Jesus. E atenção, a felicidade também está naquilo que ele promete ao ser humano, ao seu filho e à sua filha. E um pouco mais de atenção ainda, porque a felicidade está no estilo de vida que ele deixou para que os seus filhos e filhas pudessem segui-lo. E esse estilo de vida foi anunciado por ele no Sermão da Montanha, especialmente nessa unidade das bem-aventuranças que lemos do versículo 1 ao versículo 12 de Mateus capítulo 5. A mensagem de hoje vai nos falar que é possível, sim, viver uma vida feliz. Não plenamente feliz, não totalmente feliz, no sentido
perfeito da felicidade, porque ainda estamos nesse mundo de pecados, mas em Jesus e com Jesus experimentamos a felicidade hoje e a vislumbramos perfeitamente em seu reino de glória. Veremos também que todos os seguidores de Cristo que o aceitam como seu Senhor e Salvador, aceitam viver com alegria e prazer o estilo de vida proposto por ele. Veremos que Jesus é, em essência, tudo o que ele propõe nas bem-aventuranças e que somente por meio dele temos condições de viver os princípios que estão colocados nas bem-aventuranças e sermos felizes. Ao olharmos para os capítulos anteriores, e eis aqui uma ferramenta muito interessante que deve ser observada pelos pregadores e pregadoras, quando vai se pregar um texto, tem que se olhar o contexto, os capítulos anteriores, posteriores, o que está ao redor do texto, para que você tenha mais luz, mais clareza, mais condições e profundidade para expor aquele texto que você propõe fazê-lo. Então, ao olharmos para os capítulos anteriores, veremos que Jesus iniciou o seu ministério público desde o batismo no Jordão, demonstrando em vida os princípios que ele pregaria nas bem-aventuranças. O capítulo 3, por exemplo, nos fala do batismo de Cristo. O batismo do Senhor foi um dos momentos mais impressionantes de comunhão relatados na Bíblia. Ali vemos a plena comunhão da Trindade. Essa comunhão é a demonstração de que nenhum dos três vivem separadamente. Existe uma interdependência interna na Trindade de Deus. Jesus depende do Pai e o Pai depende de Jesus. Jesus depende do Espírito Santo e o Espírito Santo depende de Jesus e assim sucessivamente. Quando Jesus falou assim, bem-aventurados os pobres de espírito, ou bem-aventurados os humildes de espírito, ele estava querendo enfatizar essa necessidade interior do coração do Filho de Deus de viver esta comunhão com Deus, esta dependência de Deus. É, na verdade, uma grande fome de Deus que existe no coração do servo e da serva de Deus. Então, quando ele falou bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, estava dizendo dessa necessidade que os filhos e as filhas de Deus têm de viver uma vida com Deus, em comunhão diária com Ele. Essas pessoas terão o reino do céu. Essa mesma necessidade de Deus é retratada no capítulo 4, na tentação no deserto, quando para lá vai o Senhor Jesus e fica durante 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, apenas se alimentando espiritualmente do Pai. Ele vivia em comunhão com o Espírito Santo e com o Pai. Portanto, quando ele diz bem-aventurados os humildes ou pobres de espírito, ele está dizendo dele mesmo, aquele que tinha esta necessidade, esta fome de viver intensamente com Deus em comunhão. Esta comunhão é retratada exatamente na Trindade presente no capítulo 3 e também no deserto, quando ele fica lá os 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, dependendo unicamente do Pai e do Espírito Santo. Jesus é aquele que chora ao ver as multidões doentes e famintas. Isto mesmo, o capítulo 4, versículos de 23 a 25, em paralelo com o capítulo 9, de 35 a 38, fala que ele, Cristo, chora, se entristece, isto é, ele se compadece porque as multidões são como ovelhas que não têm pastor, vivem no meio dos lobos o tempo todo, sendo atacadas e destruídas por eles. Jesus chora por elas e cura todas elas, e liberta todas elas, e ensina todas elas. Ele também chora em si mesmo, ao ver que o seu sacrifício ministerial diário não estava sendo aceito por homens e mulheres e por líderes do seu povo naquela ocasião. Literalmente, Jesus chorou em várias ocasiões e, noutras ocasiões, se entristeceu pela rejeição dos líderes
e das pessoas. Mas, quando terminou o seu serviço de salvação, ele foi exaltado à destra do Pai Todo-Poderoso. No próprio batismo vemos a sua figura mansa. Ele como o ser mais manso que já existiu. Ele é o manso Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. É aquele que foi sacrificado pelo exercício do seu árduo ministério diário, de sol a sol, em favor dos filhos e das filhas de Deus, e o Cordeiro mudo que foi para o matadouro sem abrir a sua boca, e lá foi sacrificado por todos os seres humanos. Jesus, meu amigo, era o Filho justo, o justo Filho de Deus, que tinha fome e sede de justiça o tempo todo. Não a justiça igual à justiça humana, mas fome da palavra de Deus, de viver na presença de Deus, ensinando a palavra de Deus. Ele era o justo Filho diante de Deus e diante dos homens nessa terra o tempo todo. Logo na sua infância, ele foi ao templo e conversava com os sacerdotes judeus, sobre a palavra de Deus, e ensinava-os e aplicava as profecias messiânicas do Antigo Testamento nele mesmo, para que os sacerdotes pudessem entender que o Messias havia chegado. Depois ele foi para o deserto da tentação e demonstrou viver uma vida justa diante de Deus, não aceitando viver as mentiras propostas por Satanás. Disse Cristo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Disse mais ainda noutra ocasião: a minha comida e bebida é em fazer a vontade do Pai Celestial e realizar a obra de Deus. Ali no deserto, meu querido amigo, temos dois cenários, dois reinos. O cenário da mentira representado por Satanás e o reino de Deus representado por Cristo. Cristo vivia naturalmente a sua vida verdadeira, justa diante de Deus, dos seus anjos e do próprio Satanás e de seus demônios. Jesus também era justo em todos os seus procedimentos e julgamentos e confrontos com todos os tipos de pessoas e situações diárias. Não houve ninguém como ele em toda a história dessa humanidade. O caso da mulher adúltera, por exemplo, de João capítulo 8, é um ótimo exemplo de tudo isso. Ali está, diante de todo aquele tribunal, o justo juiz, julgando justamente a mulher que estava sendo alvo de um julgamento injusto. E depois do seu serviço justo, aquela mulher sai de sua presença perdoada, refeita e amparada para a vida eterna. Não houve em toda a história dessa humanidade um só momento em que ele, Cristo, não foi e não exerceu misericórdia. Ao morar na cidade de Nazaré, por exemplo, na região da Galileia dos gentios, onde havia somente pessoas pobres, rejeitadas pelas altas classes políticas e religiosas dos judeus e de Roma, Cristo demonstrou ser um ser misericordioso, acolhedor, e atendia a todos indistintamente, sem fazer nenhum tipo de discriminação. Ali Cristo valorizava os mais rejeitados, os mais terríveis pecadores, os mais carentes, e acolhia a todos como filhos e filhas de Deus. O ato de atender os sofredores, os doentes e os possessos de espíritos malignos, ele estava demonstrando misericórdia em nível altíssimo, superior. O próprio fato dele descer do céu para salvar a humanidade pecadora é um ato lindo, mais lindo, do nosso Senhor Jesus Cristo, o ser todo misericordioso. Deixou as mansões e a glória e veio para cá, para esse mundo carente e necessitado de luz, de graça, de salvação, e ele ampara os cidadãos, as cidadãs, os seres humanos. E estando aqui nessa terra, ele demonstrou todos os dias, sem faltar um só dia, que era um ser
todo misericordioso ao acolher a todos, sem discriminá-los, sem discriminar ninguém, nem rejeitar ninguém, nem menosprezar ninguém. Não importava a classe social, o nível social, não importava o credo, não importava também o sexo, não. Ele acolhia, ele amparava, ele atendia a todos, não abandonava ninguém. Mesmo sabendo do caráter de Judas e de sua inclinação para traí-lo, Cristo foi até ao fim com esse homem. E lá na cruz, em seus últimos momentos, ele ainda exerceu misericórdia, acolhendo o ladrão arrependido. Todos que vêm a mim, disse ele, de maneira nenhuma o lançarei fora. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele acolhe a todos sem exceção, e sara as feridas, e perdoa os pecados, e abre a porta da sua casa e coloca em seu reino. Meu amigo, ele era tão limpo de coração, mas tão limpo, tão puro de coração, tão puro, que todos se sentiam terrivelmente pecadores na sua presença. Ele era tão limpo e puro de coração que os demônios não suportavam a sua presença e saíam das pessoas trêmulos. Ele era tão limpo de coração que Pedro, naquele dia em que foi chamado para pescar homens, ao se ajoelhar na presença dele, declarou: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. E posteriormente Pedro escreveu que Jesus não cometeu pecado algum, e nem dolo algum se achou em sua boca, e que ele era sem defeito e sem mácula, e que, portanto, o seu sangue foi derramado para a nossa salvação. Primeira carta de Pedro, capítulo 1 e também o capítulo 2. Na sua presença gloriosa e santa e pura e perfeita, lá no deserto da tentação, o diabo tremeu. O diabo sabia que não teria nenhuma chance. Usou de todos os seus mais poderosos argumentos e tentações, mas o puro Filho de Deus preferiu continuar imaculado, puro, e cumprir o seu mandado, a sua missão. Jesus, ao terminar de pregar o Sermão do Monte, a primeira cura que ele fez foi limpar um imundo leproso. Este se aproximou de Cristo, adorou-o e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão para o leproso, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Somente aquele que é totalmente limpo pode limpar o imundo. Em seguida a esse grande milagre de purificação, ele exerce a sua segunda cura. Foi curar o servo do centurião, que estava paralítico. O centurião disse para Cristo: eu não sou digno de que entres em minha casa. Em outras palavras, o Senhor é muito santo, puro e perfeito, e eu não sou nada disso, portanto indigno. Mande uma palavra e o meu servo será curado. E Cristo disse a palavra e o servo foi curado. Desde os profetas da antiguidade, meus irmãos queridos, como Isaías, profetizaram que o Messias seria um rei da paz, ou o rei da paz, para ser mais preciso e honesto com a palavra de Deus. Ele viria a essa terra como o rei da paz, aquele que promoveria o tempo todo a paz, não a guerra, não o conflito, não o terror. Isaías profetizou a respeito dele, que ao nascer seria chamado príncipe da paz. Ele levou paz aos gentios galileus e aos judeus que viviam naquela região da sombra e da morte. Ali a luz resplandeceu com a sua chegada gloriosa, com a sua chegada maravilhosa, cheia de paz e bênçãos. Os corações se transbordaram e viram a luz. Todos deixavam as suas casas para segui-lo. O apóstolo Paulo chegou ao ponto de dizer que Cristo é a nossa paz. Cristo mesmo disse:
deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ele veio fundar um reino de paz. A sua igreja na terra, fundada por ele, deve ser aqui nessa terra um reino de paz, não de guerra, de atritos, de conflitos, mas de paz. Deve ser uma miniatura do reino da glória de Deus, onde somente a paz reinará. Jesus, meus queridos amigos e amigas, foi perseguido o tempo todo enquanto caminhou aqui na terra. Começaram as perseguições logo que ele nasceu. O rei Herodes emitiu um decreto de morte para matá-lo, mas o anjo de Deus o livrou, levando o menino com seus pais para o Egito. Ao retornar do Egito, o menino cresceu na Galileia e com 30 anos aproximadamente foi para a Judéia para ser batizado por João Batista no Rio Jordão. E após o seu batismo, ele vai para o deserto, guiado pelo Espírito Santo, e lá é perseguido intensamente pelo diabo e pelos seus demônios, num dos momentos mais difíceis da vida do Senhor. Ele estava fraco, com fome, com sede, num deserto escaldante, mas saiu vitorioso diante de todas as tentações. E ao retornar para a Galileia, foi para Nazaré, para a cidade de Nazaré, e depois entrou na sinagoga, e ao pregar na sinagoga, todos ficaram com os olhos fitos nele. E ao sair dali, ele foi perseguido por todos aqueles que estavam ali na sinagoga, e por mais uma multidão que lhe acompanhou, mas ele saiu por meio daquela multidão e poupou-se a própria vida. O relato paralelo de Lucas é bem interessante quanto a esta questão, e eu quero ler para você. Está escrito: todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte, o qual estava edificada uma cidade, e para lá ele foi com aquela multidão ávida, sanguinária, e queriam precipitá-lo para baixo. Mas está escrito: Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Lucas 4, 28 a 30. Ele era perseguido o tempo todo, meu amigo, por causa da justiça, ou seja, por causa da palavra de Deus, por causa do reino de Deus, por causa das coisas referentes ao reino de Deus. Ele era perseguido porque fazia a vontade de Deus, porque vivia uma vida justa diante de Deus e diante dos homens. O reino de Deus era dele. O reino de Deus será de todos os que são perseguidos por causa da justiça. O que Jesus viveu, ele pregou. Isto mesmo. As bem-aventuranças são um retrato, um reflexo da própria vida de Cristo. O que Jesus viveu, ele pregou. As bem-aventuranças, em particular, nada mais é do que uma exposição da própria vida e experiência de Cristo. Desde o seu nascimento até o momento em que ele chamou os seus discípulos e subiu no morro para ensiná-los, você tem exatamente um reflexo daquilo que ele experimentou. A força das bem-aventuranças está no fato de serem elas vivas, frutos da videira verdadeira que é Cristo, pedaços da rocha eterna que é Cristo, fagulhas da luz do mundo que é Cristo. Todos os homens, sem exceção, e mulheres que as experimentam serão abençoados, felizes, e terão o reino dos céus. Meu querido amigo, nessa parte final, quero dizer a vocês o seguinte: as bem-aventuranças foram dadas para os filhos e as filhas de Deus, remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, não para os ímpios. São para que os filhos de Deus vivam uma vida de felicidade agora, sabendo que a felicidade agora é real, possível, verdadeira, e que com a esperança que o Rei Jesus deixou da vida perfeita em seu reino de glória, ela durará
para todo o sempre. Enquanto os incrédulos buscam a felicidade nas coisas, nas viagens, nos sonhos, nos relacionamentos e vivem de frustração em frustração no seu reino de vaidade sem fim, os crentes de Deus, os homens e mulheres de Deus, os servos e servas de Deus, experimentam a felicidade numa vida de comunhão com Jesus, com a palavra de Jesus, e olhando para o futuro glorioso, quando o reino de glória de Cristo será implantado e dado a todos aqueles que viveram em conformidade com os seus princípios pré-estabelecidos aqui nas bem-aventuranças. Meu amigo, você pode até achar que é difícil seguir as bem-aventuranças, e eu te digo que é. Se você quiser segui-las por você mesmo, será muito difícil. Por suas próprias forças, por suas próprias sabedorias, será muito difícil você segui-las como Cristo as ordenou. Assim você não vai conseguir de jeito nenhum. Vai se frustrar, vai se entristecer. Mas se você cair de joelhos agora e abrir o coração para Cristo agora e pedir que Ele entre em seu coração agora e transforme todo o seu ser agora, te dando uma visão real da verdadeira vida, da vida dele, Ele vai te dar a felicidade agora. Ele vai transformar você e Ele vai fazer de você um cidadão do reino de Deus. Você será dele, do reino dele, não mais do reino desse mundo. Bem-aventurados os pobres de espírito, disse ele, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você herdará o reino de Deus. Somente por meio dele, por ele, você será feliz aqui e plenamente feliz lá em seu reino glorioso para sempre. Lá, meu amigo, minha amiga, manteremos comunhão verdadeiramente real, viva com Ele. Lá não mais choraremos pelas tragédias desse mundo e pela situação degradante do nosso próprio pecado. Lá teremos um caráter perfeito, imaculado, veremos a face de Deus e limpos viveremos na paz, na felicidade de Deus para sempre. Que Deus abençoe você, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Pai Celestial, nesse momento, eu entrego em tuas mãos cada filho e cada filha de Deus que ouviu a tua palavra. Entra, Senhor, no coração de cada um. Transforme todo o interior, promovendo paz, alegria, felicidade e esperança, para que em teu reino de glória vivam plenamente a felicidade ao teu lado. Eu, Senhor, humildemente entrego a minha vida ao Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, nosso Deus, nosso Rei e nosso Salvador. Amém.